A Brasileira era o café onde paravam os políticos, os homens da política, era mais. Tinha uma curiosidade, é que os homens da direita sentavam-se à esquerda e os da esquerda sentavam-se à direita. Era um café onde se passaram muitas coisas, porque os políticos estavam ali, estavam os da esquerda, estavam os da direita, estavam os homens da PIDE, estavam os da censura, portanto os advogados que combatiam o antigo regime, estava tudo, era ali que se reuniam os homens, e também lá passavam gente do Futebol Clube do Porto, gente do futebol, jornalistas passavam por ali. E caracterizou-se por isso, pelas animadas conversas que havia sobre os acontecimentos políticos. Portanto, quer dizer, eles tiravam partido dessas situações com casos caricatos. Por exemplo, eu lembro-me que numa ocasião o capitão Henrique Alvão, que era um homem que foi do regime, depois passou a ser contrário ao regime, foi preso, mas conseguiu fugir. E então eles divertiam-se ali, telefonavam, alguém de fora telefonava lá para a Brasileira, atendiam um rapazito no balcão e chamavam, olha, chama ao telefone o capitão Henrique Alvão. E o rapazito dizia em voz alta, tinha um alto-falante, chamam ao telefone o capitão Henrique Alvão. Aquilo era para criar engulhos nos homens da direita que estavam lá, que ouviam aquilo e sabiam que era. Portanto, era essas coisas. O Imperial era um café mais sossegado, tinha uma parte que era interior, tinha aquele salão que ainda hoje está lá, mas depois havia uma parte interior que chamavam a sacristia. Eu nunca soube se era porque estava perto da sacristia da Igreja dos Congregados, se era porque paravam lá muitos padres. À segunda-feira os padres não trabalham, é o dia de folga deles, e eles vinham, os da aldeia vinham até cá ao Porto para comprar coisas naquelas casas que vendiam paramentos ou coisas assim, fazer compras, e paravam lá muitos padres, nunca soube se era isso. Foi também um café ali muito frequentado, os Ardinas andavam sempre ali a vender os jornais perto desses cafés, mas tiveram uma atividade mais, quer dizer, eram mais frequentados de facto por políticos. Os cafés continuaram a ter, eram salas de estudo, havia alguns até porque eram pequenos, tinham pouco espaço, punham lá uma coisa, aqui não se pode estudar, ou pediam de estudar, mas eram salas de estudo. Os 420, que eram os pintores, o Jorge Pinheiro, o Amando Alves, o Zé Rodrigues, juntavam-se no Majestic, na parte traseira do Majestic. Era lá que eles estudavam, eles contestavam o ensino que eles consideravam antiquado da Escola de Belas Artes, depois iam lá fazer os exames e tinham ali a sua vivência. Era no café Majestic que eles mudavam, e estavam ali até a altas horas da noite, quando aquilo já estava para fechar, e os proprietários, eram um casal muito simpático, estava para fechar aquilo, então ia lá ao frigorífico, ainda havia lá umas coisas de carne dos pregos que serviam, e ela fritava aquilo e oferecia, e as pessoas conviviam com aquele ambiente. Portanto, eram ambientes de confraternização, mas sobretudo de troca de ideias. Os cafés serviram para troca de ideias, e não só troca de ideias, liam-se poemas pela primeira vez, falava-se em projetos de romances também pela primeira vez, e pediam-se conselhos, as pessoas que pediam conselhos. Portanto, essa vivência dos cafés manteve-se até os anos 60, depois foi esmorecendo com o aparecimento da televisão. Os próprios cinemas foram desaparecendo, o Porto estava cheio de cinemas e hoje não tem quase nenhum, ou estão nos centros comerciais, as salas estão lá nos centros comerciais, e nós deixámos de ter, porque os tempos são outros. Eu não quero dizer, não quero com isto dizer que era melhor ou não, não. É diferente, as coisas são diferentes, há meios diferentes de diversão e, portanto, é tudo diferente. Muito obrigada.